Oi, preciosas! Olha só o que eu preparei para o nosso passo a passo de hoje. É um porta-recados imã de geladeira que tá só fofura. E você vai usar aí apenas retalhos e um rolinho de papel higiênico, gente. E é toda feita à mão essa peça. Então vem comigo porque eu vou te ensinar agora todos os detalhes e sugestões para você usar essa técnica e fazer outras peças que eu falo para vocês aqui nesse vídeo. Então, se você não é inscrita, se inscreve para não perder as nossas aulas, ative as notificações e para ajudar o nosso canal, comenta, compartilha e não esquece de deixar o joinha. Então vem comigo porque essa aula promete. Bora para os materiais aqui para começar a nossa aula de hoje. O que vamos precisar aqui é de cola, uma rendinha, um retalhinho, um rolinho de papelão, um pregador de roupa e aqui eu separei uns mimos que eu quero aqui. Não vou usar esses todos aqui, mas eu selecionei aqui para ir colocando depois para ver o que vai me agradar aqui. Então são só esses materiais para nossa aula de hoje. Para começar aqui, gente, a nossa aula, vamos pegar aqui um rolinho de papel higiênico, que pode ser um rolinho também de papel toalha, né? Esses papel aqui, ó, esses rolinhos de papelão. E também, gente, eu gosto de guardar sempre o fundo das caixas, né? Aquelas caixas de papel que vem do Boticário, da Natura, né? Aí eu sempre pego essa que fica lá no fundinho para dar ali a estrutura para sacola, então eu sempre tiro e minha mãe também me dá quando ela compra ou ganha alguma coisa, eu falo, mãe, guarda para mim que eu gosto de utilizar esses papelão. Vou fazer aqui com vocês com um rolinho de papelão, um rolinho de papel higiênico, que é mais fácil aí, qualquer um tem, né? Não tem desculpa para não fazer. Parti aqui o meu rolinho. E agora eu vou no ferro e vou passar ele para ele ficar bem esticadinho. Pode colocar aí no ferro, na temperatura algodão e passar até ele ficar bem esticadinho aqui. Já aproveito e dou uma passadinha aqui no meu tecido também. Passados aqui meu papelão, olha, para ele ficar bem esticadinho assim. Aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês. Ó, esse aqui é o de papel toalha, ele é maior, dá pra gente fazer bastante coisa com ele aqui, tá? Então sempre guarda aí esses tubinhos, né? Esses conezinhos aí de papel toalha, de papel higiênico, vai guardando na sacola aqui direto. Eu já ensinei aqui no Natal, né, a casinha que foi um sucesso, então eu quis aproveitar aqui novamente os nossos rolinhos de papel. Então agora, gente, vamos pegar aqui, ó, um pincel, né, um pincel aqui, pincel comum que a gente acha na papelaria, e vamos encapar aqui o nosso papelão. Eu gosto de passar, tá vendo? Que eu olho o lado que tá melhor para fazer, ó. Eu vou passar desse lado que tá mais lisinho. Então eu ponho aqui a cola, ó, pode separar em um vidrinho. Gente, pode ser cola de criança levar para escola, aquelas cola normal, mais baratinha. Essa aqui é porque eu já tenho ela há um tempo. Como eu comprei ela de 500 gramas, então ela dá bastante tempo e eu uso pouco. Então não precisa ser essa cola aqui não, tá? Essa aqui é mais carinha. Pode ser aquelas cola normal de criança aí levar para a escola. A gente compra nas papelarias aí, tem um preço bem em conta. Então vou passar aqui com o pincel essa cola. Coloquei aqui para não sujar a minha mesa, né? Uma folha de chamex aqui, papel sulfite. Se vocês quiserem já cobrir aqui, tiver um retalhinho do tamanho do papelzinho aqui, do papelão, já cobre todo o papelão para não desperdiçar, porque os retalhos você pode guardar para depois fazer aí alguns detalhes nas outras peças, né, que você pode fazer. Porque essa peça aqui não precisa ser só feita com coelhinhos não. E depois eu vou mostrar para vocês aqui. Pode fazer várias outras peças usando aqui só essa forma de fazer aqui, de encapar. Pode pegar aí uma outra coisa na internet e no Pinterest, né, um molde, e fazer a que você quiser. Então, passado aqui a cola, ó, espalha bem para não ficar molhar o tecido aqui. Vou colocar aqui, ó, eu tinha esse retalhinho, então não vai dar para cobrir aqui todo o meu papelão. Super fácil, gente. Vocês vão ver o tanto que é facinho fazer essa peça aqui e vai ver o charme que ela fica, a delicadeza, dependendo
dependendo do que você tá fazendo aí, os materiais usados, tecidos. Então, seleciona aí, pouquíssimos materiais, né? Então, agora eu vou no ferro, vou dar uma passadinha aqui para dar uma coladinha mais rápida. Alisa aqui bem alisadinho, vê se não tá sobrando aqui, ó. Tá vendo que aqui não tem cola? Tem que passar em toda a volta aqui. Tô gravando essa aula meio improvisada aqui, que eu queria colocar para vocês já fazer, então tô meio atrapalhada aqui, mas dá para entender aí. Se vocês não entenderem qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Tudo esticadinho. Agora, como eu falei, eu vou no ferro, dar uma passadinha aqui por trás e depois pra gente passar pro próximo passo. Lembrando, não sei se eu falei, mas você passa só aqui no avesso, porque às vezes tá molhado aqui ainda, aí vai acontecer de manchar aqui, né? Então não pode. Passou a cola, dá um tempinho, vai no ferro e passa aqui nas costas, aonde não tem cola, tá bom? Pra ficar bem esticadinho e já dá uma ajudada aqui pra secar. Feito isso, eu vou impermeabilizar essa parte de trás. Então, se você já quiser cortar aqui o excesso, igual eu não coloquei o tecido todo, se eu tivesse colocado, tivesse cobrido tudo, eu ia deixar porque impermeabilizava já atrás e depois era só fazer o que eu ia fazer aqui, né? Os detalhes que dá pra fazer com esses restinhos aqui de papelão. Pronto, gente, ó, tá prontinho aqui. Agora, eu vou passar a cola aqui nessa parte de trás. Se você quiser diluir a sua cola com água para ficar mais maleável, pode diluir, tá? Pega um vasinho aí, um copinho, coloca um pouquinho de água e um pouquinho de cola. Eu vou passar a cola aqui diretamente aqui sem diluir. Isso é opcional, tá? Se quiser que ela fique mais ralinha. Pra que você vai impermeabilizar atrás aí, passar a cola atrás desse papelão? Gente, pra ficar aqui mais durinho, ele vai dar vai ficar mais durinho o papelão. E outra coisa, ele fica tipo um verniz, né? Então não suja, se sujar você passa um paninho ali. Então eu faço isso aqui, ó, nessa parte de trás, todinha do papelão. Olha, já passei a cola aqui todinha na parte de trás e agora ele fica meio emborcadinho assim, porque molhou, né, com a cola. Mas o que é que você vai fazer? Vai deixar num cantinho ali ou põe no sol aí para secar, se você quiser que anda mais rápido. Isso aqui, gente, a gente vai fazendo por processo. Você, vamos supor, vai fazer 3, né? Aí vocês vêm, faz aqui cobre com o papel, né? Cobre com o tecido. Depois, você deixa ele secar e vai fazendo todos os outros. Terminou o terceiro, volta para esse aqui, que é o primeiro. Passa a cola aqui e assim vai fazendo a sequência, que vai dar tempo de secar aí, né, as outras peças primeiras para você retomar e fazer o próximo passo, tá certo? Eu já fiz uma aqui e vou deixar essa aqui secar. Olha, gente, como que fica aqui, tá vendo, ó? Sequinho, fica parecendo que tá envernizado, feito com a cola. E aí isso também ajuda muito para essas faixinhas aqui, ó, que é do papelão, não ficar arrebitando e ter perigo de descolar. Porque tem umas que a gente vai cortar, ela acaba até arrebitando essas, tá vendo? Ó, essas partezinhas aqui. Por isso que é bom passar a cola na parte de trás aqui, porque não vai ficar arrebitando isso aqui, ó. Vai impermeabilizar, ficar tudo coladinho, não tem perigo. Feito isso, gente, o que é que eu fiz aqui para dar uma adiantada? Eu já passei a cola aqui também por cima, nesse aqui. Mas eu achei que não ficou muito bem passadinho. Eu vou pegar e vou diluir um pouquinho aqui dessa cola num pouquinhozinho de água. Vou mostrar para vocês. Só um tiquitinho de água, porque não pode molhar demais, tá? Só um pinguinho mesmo. Vou colocar aqui a cola. Só porque se a sua cola for daquelas colas bem ralinha, nem precisa, tá? Pode passar direto, mas essa cola aqui ela é mais forte, ela é bem grossa. Então vou dar uma diluidinha aqui nela, ó. Então se a sua cola já for nessa consistência aqui, ó, não precisa. E se você também quiser passar a termolina leitosa, pode passar aqui para impermeabilizar também, que dá super certo, tá? Então vou passar aqui, ó, na parte do tecido agora, para impermeabilizar. Passo bem passadinho para não manchar. E aí tem que esperar secar até ficar bem sequinho, tá? Porque depois a gente vai fazer o rostinho, tem que estar bem sequinho. Prontinho, já secou aqui o nosso papel que a gente já
colou o tecido, ó, já tá impermeabilizado, sequinho. Às vezes pode acontecer de ficar alguma manchinha da cola, não tem problema. E quando eu vejo que tá bem sequinho, eu pego um pano, né, coloco por cima aqui e passo o ferro em cima do pano sobre esse aqui, pra dar uma esticadinha. Às vezes ele fica meio emborcadinho, tá? Peguei aqui, ó, um moldezinho na internet, tá? Simplesinho aqui. Você pode pegar o molde que você quiser aí na internet. Vai colocar aqui, ó. Eu vou deixar esse molde para vocês na descrição do vídeo. Tem um link onde vocês vão entrar nesse link, né? Vai clicar lá no link e vai se cadastrar lá para entrar na minha plataforma gratuita, né? Que é a Art Class. Lá tem uma aba, né? Tem uma aba lá que é só aulas gratuitas. Então vocês vão entrar lá e lá vocês vão baixar o molde. Vocês precisam se cadastrar lá primeiro. Muita gente deixando nos comentários que não tá conseguindo. Então, para conseguir, tem que entrar, né, nesse link aí e fazer seu cadastro, tá? Senão não consegue. Mas não precisa se preocupar, que você pode pegar aí um molde na internet e colocar ele do tamanho que você quiser aí e fazer. Outra coisa também que eu quero falar para vocês aqui, se vocês não quiserem impermeabilizar, passar a cola, não precisa também aqui na parte da frente. Vocês podem escolher entre fazer ou não, tá? Passar essa cola aqui por cima ou a termolina leitosa na parte do tecido. Agora, na parte atrás do papelão, é igual eu falei para vocês, é bom passar para não ficar arrebitando os cantinhos, né, do papel, tá? Senão ele é uma colinha bem fraquinha, então ele fica arrebitando. Então, passando a cola aqui não vai ter esse perigo. Então, já passei aqui o meu molde para o tecido aqui, né, com o papelão. E agora a gente vai cortar aqui a toda volta. Eu risquei aqui, gente, com a caneta fantasminha, tá? Porque depois a gente pode apagar. Mas caso você não tenha, faz aí com lápis bem devagarzinho, bem clarinho, para não ficar marcado. Ou então você pode cortar mais para dentro aqui, ó, para tirar a marca da caneta ou lápis que você às vezes não tem aí a caneta fantasminha, tá? Então agora pega aqui uma tesoura e vamos cortar aqui a toda volta. Vai nos cantinhos, pegue uma tesourinha aí que é de cortar papel e ela esteja mais afiadinha para não ficar mastigando aqui o tecido, né? Eu sempre, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui, essa tesoura agora, ela tava péssima. Aí o que que eu pego? Eu pego aqui uma agulha, sempre pego essas mais grossas aqui de boneca, de fazer boneca, e venho aqui, ó, e faço isso aqui. Algumas de vocês devem ter alguma técnica aí de amolar a tesoura, né? Eu sempre faço isso aqui, ó, e ela fica muito boa, tá? Às vezes não fica 100% assim, mas em vista do que ela tava, ela dá uma melhoradinha boa. Faz isso aqui, ó. Até uma agulha de máquina pequena dá pra gente fazer isso aqui. Agulha de mão. Então, esse é o meu jeito aqui que me salva às vezes de uma tesoura que tá ruim. Então, volta aqui e vamos... Ó, ela já melhorou, ó. Gente, muito obrigada, viu? Vocês aí, como eu falei no vídeo anterior, que eu vou ser vovó, né? Já sou, né? Porque já tá ali a sementinha. Então... me parabenizando, né? Desejando aí muita saúde para o nosso bebezinho e também para a nossa família, muitas felicidades, né? Muito obrigada, viu, gente, pelo carinho de todos vocês. Prontinho, ó, já cortei aqui. Agora, eu vou colocar o meu paninho, sempre que eu precisar dar uma passadinha, eu coloco o paninho aqui porque tem a cola, né? Senão você colocar o ferro aqui diretamente no tecido com a cola, vai grudar, né, no seu ferro. Então, coloca um tecidinho ali velho, mais limpinho, né, um retalhinho, coloca por cima para apagar aqui as marcações. Apaguei. Só uma coisinha aqui. Quando não tá muito seco, vocês tomem cuidado, tá? Eu falo assim com o pano, porque às vezes o pano vai pregar aqui e aí você vai com jeitinho, porque tem a cola. Mas se o pano, pode ser até uma folha de papel aqui, ó, sulfite, você vai e passa, não precisa ser o ferro muito quentão não, para não ter esse perigo de colar o papel aqui também, tá? É só passar aqui, ó, para tirar as marcações. Olha, gente, já tá prontinho aqui, já separei aqui os materiais que eu preciso aqui para fazer o rostinho. Então, primeiro aqui, eu vou dar uma sombreada. Você vai escolher aí a cor que você quer para sombrear
Aí eu tô usando aqui o blush, isso aqui eu acho que é corretivo, pode ser corretivo também, pode ser sombra. Olha, eu deixei cair aqui. O que eu vou fazer? Sempre eu passo, eu tô usando um pincelzinho aqui, ó, de maquiagem e venho aqui, ó, fazendo um sombreado. Pode ser até com lápis de cor, se você quiser, tá? Mas eu acho aqui, ó, o pozinho melhor para fazer, fica mais suave. Só ir passando devagarzinho aqui, ó, sem excesso para não marcar demais. É só lembrando que é só um sombreado, tá? Não é pintar, é sombrear. Sombreado é só um sujinho mesmo para fazer uma sombra a toda a volta do desenho. Alguns lugares pode misturar uma corzinha, um marronzinho para dar um contraste aqui. Gente, é gostoso demais de fazer essas tagzinhas. Pode ser tag, pode ser aí imã de geladeira, que eu tô fazendo aqui imã de geladeira porta-recado também, que a gente vai usar aí o prendedor, né, o pregador, para colocar o recadinho. Pode fazer aqui só colocar também o iminha de geladeira, colocar ali. Isso aqui, gente, serve para vocês fazerem mimos aí para presentear os seus clientes. Quem não ama um mimo aí chegar de surpresa aí junto com as encomendas? Se você tiver uma ideia, deixa aí nos comentários de como você vai usar, como poderia usar essa arte que a gente está fazendo aqui. Ó, tô fazendo a toda a volta do rostinho e olha o tanto que muda já, gente. Dá um detalhe aqui, fica mais charmoso, mais bonito, eu acho. Mas, caso não goste, faz só com a cor do tecido aqui também. Já vou marcar aqui onde eu vou fazer o narizinho. Olha isso. Acho o meizinho aqui, né? Agora, gente, vamos pegar aqui a fita métrica. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Minha mesa aqui tá um furdúncio, gente. Eu tava criando. Se eu mostrar meu ateliê pra vocês aqui, vocês vão falar, cruz, credo, que mulher é essa, meu pai do céu? Que mulher desorganizada é essa? Porque quando a gente tá criando, meu pai do céu, você pega um trem, aí não dá certo, você joga ali, você pega outro, você joga ali. No final, você não acha nada, né? Porque ele já misturou tudo. Então, ó, eu vou fazer aqui o rostinho, a gente se baseia aqui menos da metade para fazer os olhinhos. Então, vamos medir aqui, ó, pra gente ver, mais ou menos aqui, ó, 1 centímetro abaixo dessa voltinha. Essa medida aqui, gente, vou passar a medida que algumas pessoas preferem, né, que gostam de desenhar à mão. Daqui dessa pontinha até aqui, tem a medida aqui de 4,5 centímetros. Da orelhinha até aqui tem 7,5 centímetros, um pouquinho a mais, quase 8, ó. E de largura tem aqui 5,5 centímetros. Se você gosta aí de fazer os seus moldes, às vezes muitas de vocês fala que não tem impressora, né? Então, consegue fazer um moldezinho aí ou pegar na internet aí, medir mais ou menos o tamanho e riscar lá na tela do computador, porque eu faço muito isso. Aí vocês pegam, tá? Vamos medir aqui, achar o meio, 5,5, 2,5 aqui, mais ou menos aqui. E aí, achar do meio, eu vou medir aqui, ó, 1 centímetro para cada lado. 1 centímetro para cá e 1 centímetro para cá. Vocês podem fazer aqui o rostinho de bolinha, né? O olhinho, quer dizer, ou vocês podem fazer o olhinho fechado ou o olhinho sorrindo. Vou fazer o olhinho sorrindo. É um morrinho aqui, ó. Eu pego aqui e venho aqui. Vou fazer aqui o narizinho, ó. Acha, tá o meio aqui. Pode colocar aqui um coraçãozinho. Pode colocar aí, desenhar um coraçãozinho também. Olha isso. Então, vem aqui, faça a sobrancelha. E bem simplesinho assim, gente. Pode fazer o olhinho fechadinho, como eu fiz esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui eu fiz o olhinho fechado. E o outro eu fiz o menininho, né? O coelhinho com o olhinho aberto. Então, vocês vão escolher aí, pode fazer de vários modelinhos. Agora, eu vou pegar aqui a caneta Micron. Vou usar a preta para fazer o olhinho. Tô usando a Micron 01 aqui, a minha outra acabou a tinta. Essa aqui é um pouquinho mais grossa. Então, a melhor mesmo é a 005, que ela é mais fininha. E esse olhinho aqui, gente, eu fiz ele tá mais curtinho. Então, vou dar uma aumentadinha aqui. Ó, gente, é um morrinho, tá vendo? Aí aqui, ó, faz um cílio e aqui faz um cílio. Não tem mistério. Para fazer o narizinho, gente, pode fazer aí com lápis de cor também, tá? Eu vou fazer com tinta aqui, que essa tinta minha tá até já dando aquelas gominhas, né? Que vai ficando grossa demais, que quase não usa. E vou fazer aqui o narizinho com a tinta de tecido. Às vezes, quando você impermeabiliza, a tinta
custa pegar aqui, ela não fica entrando, porque a trama tá fechada com a cola, né, que a gente impermeabilizou. Mas pode fazer aqui tranquilo, ó. Pode usar um pincel também, se você tiver costume de usar o pincel. Eu não tenho um pincelzinho muito pequeno, então eu sempre faço aqui o boleador mesmo. Essa tinta aqui é de tecido, tá? Pra tecido, né, gente? Eu falo tinta de tecido. Olha, que gracinha, gente. Agora eu vou tampar aqui. Enquanto seca aqui o narizinho, vou pegar aqui, ó, gente, meu estojinho velho que eu tenho aqui há muitos e muitos anos. Ele eu só uso para peças decorativas aqui. Esse aqui é sombra. Eu uso para fazer pecinhas decorativas aqui. Vou segurar aqui, passo aqui do outro lado. Sempre movimentos circulares aqui. Se você também quiser pintar, né? Eu já fiz aqui algumas dessas aqui eu fiz assim. Eu pintei, né? Deixei secar aí bastante. Faz cedo e pinta de tarde. Não, faz cedo, né? O rostinho e pode fazer impermeabilizar aqui de tarde, tá? Se você quiser. Só tem que tomar cuidado com o que você tá usando, que às vezes você vai passar e não deixa secar direito, acaba borrando. Então, por isso que eu quis ensinar aqui dessa forma que não vai ter perigo de borrar. Então, tá prontinho aqui o blush. Já pego aqui a caneta Micron marrom. Vem aqui, ó, faço a sobrancelha. Pode ser até o lápis de cor marrom que vai ficar bom também. Aqui tem que esperar secar direito para ficar bem sequinho pra gente contornar, ou nem precisa. E agora eu vou pegar o secador e dar uma apagadinha aqui nessas marcações, porque eu desenhei com a caneta Fantasminha. Ó, já passei aqui o pincelzinho sujo aqui na sobrancelha e também vim aqui com lápis de cor marrom e dei uma reforçadinha aqui. E aqui também, ó, nessa parte de baixo. Aí, se você quiser, pode vir aqui, ó, e fazer um sombreado a toda a volta do narizinho aqui com lápis de cor. Depois, se o narizinho estiver seco, vem aqui, ó, e faz isso aqui. Vou pegar aqui a caneta Gelly Roll branca, fazer aqui um detalhe no narizinho, na sobrancelha. E também, gente, eu gosto de vir aqui, ó, e fazer um sombreado. Prontinho aqui o rostinho. Então, o rostinho pronto, vamos deixar quietinho aqui, enquanto isso vai dando mais uma secadinha. Vou pegar aqui 18 centímetros de uma rendinha, pode ser qualquer rendinha que você tenha aí, tá? Mais larguinha. E aí nem precisa aqui, gente, fazer a dobrinha que eu sempre faço aqui não, porque ela vai ficar para trás. Então, vou pegar aqui uma agulha, tô usando aqui uma linha de pipa e vou fazer um alinhavo na parte de cima aqui dessa renda, pra gente fazer um detalhe aqui na nossa coelhinha. É só fazer o alinhavo aqui, ó, nessa parte. Pode ser um alinhavo ou um chuleado, tá? Até chegar na ponta. Chegando aqui na ponta, a gente vai arrematar, ó. Chegou, pego aqui a ponta e vou aqui encontrar e dar 2 nozinhos. Não precisa amarrar muito apertado aqui para espremer e ficar juntinho demais aqui não, porque senão vai fazer volume. Pra gente fazer aqui, como um imã de geladeira porta-recado, eu vou usar aqui o pregador. Esse pregador, gente, ele é maior, tá vendo? Que ele é bem grande. Que ele fala, ó, prendedor Gaboardi 12 unidades. Eu vou deixar o link pra vocês, né, aí na descrição do vídeo. Eu comprei aqui na minha cidade, mas na Shopee tem, então vou deixar aí pra vocês, pra quem quiser comprar esse grande, que ele é bom pra fazer muitas lembrancinhas. Mas, gente, você pode fazer no pequeno tradicional que a gente estende as roupas aí mesmo, tá? Não tem desculpa não. Não, que eu não vou fazer que eu não tenho esse grandão e não acho. Não, gente, pode fazer no pequeno que vai dar super certo também, tá? Então, vou colocar aqui, ó. E esses grandes é tão reforçados, gente, eles é bom até. Fiz aqui, né? Dei o nozinho e ficou assim esse detalhe da rendinha aqui, que é tipo uma golinha, né? Um babadinho aqui. Vou colar aqui, ó. E aí vai ficar assim, ó, tampando a ponta aqui. Pode colocar até um pouquinho mais pra cima para não tampar demais, porque aqui a gente pode pendurar um recadinho. Ah, e eu esqueci na hora de passar os materiais, se você quiser fazer o iminha de geladeira aqui como eu tô fazendo, 2 iminhas de geladeira. Então, já feito aqui, gente, já colocado esse negócio, agora a gente vai colar aqui, ó. Tá vendo? Aí eu fiz isso aqui muito mutuado, aí fica... Aí, ó, o que é que eu fiz? Igual eu vou ter que fazer de novo. Gente, então eu fui colocar e acabei arrebentando aqui. E outra coisa, eu tinha feito e aqui tinha ficado muito juntinho. Então deixa mais soltinho aqui, ó,
para quando a gente colocar a cabecinha aqui, não ficar um caroço aqui, devido a gente ter juntado isso aqui demais, tá? Então, encontrou só aqui, ó, deixa frouxinho pra gente colocar aqui, senão vai ficar altinho e fica feio. Ó, vai ficar assim. Aí agora, tá vendo que as pontinhas já ficou dobradinha pra trás? Agora a gente vem aqui, ó, coloca a cola, vou colocar pouco, vem aqui, coloca a coelhinha, seguro. Agora eu vou passar a cola aqui atrás, ó, pra gente colar aqui no pregador. Encosta, centraliza certinho aqui e segura até colar. Então, chegou a parte da gente fazer a decoração aqui, ó. Peguei essa florzinha, posso colocar ela, como eu fiz ela, a minha coelhinha numa cor neutra, quase todas as cores vão ficar bonitas aqui nela, né? Então, essa azulzinha vai ficar muito graciosa, ó. Essa aqui também vai ficar uma delicadeza, mais menininha. Essa aqui, esse lacinho também vai dar super certo, tanto eu posso colocar de lado, quanto eu posso colocar aqui no meio, ó. E também pode ser aqui só uma florzinha de cetim, que vai dar aqui um charme também. Olha isso. Então, você vai escolher aí. Aqui na parte de baixo, tanto pode ser aqui fios de juta que a gente faz um lacinho e coloca aqui uma florzinha, ó. Pode ser assim, que fofura. Pode ser aqui também, a azulzinha, que dá certo. Olha só, meninas, outra proposta aqui, mais em conta até por causa das florzinhas, às vezes o lacinho. Fiz um lacinho aqui de cetim, posso colocar aqui. Essas florzinhas que a gente compra aí fácil nos armarinhos também. E pode colocar aqui uma pérola, meia pérola em cada uma, que também vai ficar aí de uma delicadeza, ó, grandiosa, né? Então, eu vou escolher o que eu vou usar aqui e mostro para vocês. Gente, olha só, escolhi aqui, nem cortei aqui, ó, tem que cortar, né, se for fita de cetim ou aquele cordão, né, de cetim, a gente sempre tem que cortar e dar uma queimadinha aqui na ponta para selar, para não ficar soltando, né, os fios, desmanchando a fitinha. Olha só, gente, que delicadeza. Quanto é que a gente tá usando aqui? A gente tá usando aqui, se a gente tiver usando aqui, é uns R$2, dependendo aqui da florzinha, porque essa florzinha eu compro ela de um pouquinho, então aí o valor é maior, né? Mas o retalho tá ali guardado, que a gente vai guardando. O papelzinho aqui, que é o rolinho de papel higiênico que a gente joga no lixo. E a fitinha, gente, aqui 18 centímetros, né, a rendinha. E aqui 30 centímetros, dá pra fazer um lacinho. E um pregador, esse aqui quando eu comprei foi R$4. Hoje ele deve ser mais caro, já tem um tempo. Então vem 12 por R$4 no caso, né? Vamos supor que é um 6. Então sai baratíssimo aqui esse, cada pregador. Se for aquele pequenininho, né, o menor, dá pra gente comprar ainda bem mais em conta do que esse grande. Então, olha isso aqui, gente, pra fechar aqui um saquinho aqui, eu coloquei um saquinho craft, coloquei alguns chocolates que eu já comi o resto. Tinha um monte que eu vou fazendo aqui, aí vai ficando aqui, eu vou comendo. Então, quase não tinha. Eu não comprei pra não ficar comendo, porque pra engordar é uma beleza. Então, a gente pode colocar aqui uma opção bem baratinha, né? Que é a gente encher aí saquinhos, pode carimbar, pode colocar alguns coraçãozinhos aqui, né? No saquinho, se quiser. Ou um coraçãozinho aqui de tecido. E colocar aqui uma tagzinha cheinha. Esse saquinho de chocolate é um presentão. Uma caixa de chocolate dá pra gente fazer aqui uns 4 saquinhos, né, cheinho de chocolate, então já é uma economia, né? E para vender, pode oferecer aí para suas clientes. Você vai pregar aqui o imã de geladeira, né, se você quiser, aqueles iminhas. E olha o acabamento, gente, perfeito. Se quiser, pode colar aqui, ó, na parte de trás, para não ficar arrebitado aqui também. Passa um pouquinho de cola e cola. E olha o acabamento, perfeito, né, gente? Então, uma das opções, imã de geladeira, ó, já temos duas. Para prender aqui o saquinho. Essa aqui eu montei aqui um saquinho, ó, fiz este menininho. Lembra que eu já ensinei em vários vídeos a vocês fazerem essa gravatinha aqui com viés? Então, maratona os vídeos aí para vocês verem, né? Recente eu fiz a guirlanda, né, de Páscoa que eu ensinei. Então, vê aí, é o mesmo moldezinho, ó. Esse aqui eu nem coloquei ainda
negócio e um bis tá ótimo, né? Gente, olha esse aqui que eu fiz também com o olhinho diferente, o olhinho fechado. Esse aqui é um retalhinho de tule que eu tinha aqui, um tule bordado, ó. Um retalhinho, 18 centímetros também. E ele era mais curtinho. Dobrei, ele era mais largo, quer dizer, dobrei, fiz aqui 2 babadinhos, coloquei esse cordãozinho aqui, ó. E olha só que gracinha, um lacinho, um pomponzinho. E ficou perfeito, né? Pintei aqui o narizinho de marrom. E olha esse aqui que eu fiz também, gente, para eminha de geladeira. Esse aqui fiz no tecido cru, né, algodão cru, botei esse aqui, ó. É uma opção aí para vocês também. Aqui eu fiz separado, eu fiz ele inteiro aqui, ó. Tá vendo esse papel aqui, ele veio colorido atrás, o dentro do rolinho de papel vem colorido. Então eu coloquei ele para trás e fiz aqui, ó, essa partezinha, né, cortei aqui, dividi. E ele é inteiriço, eu venho e faço um papelzinho como eu fiz, ó. Assim, cortei o moldezinho, colei aqui em cima e ficou assim. Olha isso, gente, que gracinha. Algodão cru aqui eu usei e depois impermeabilizei. Ficou muito lindo também, olha. Olha isso, gente, que gracinha. Coloquei um botãozinho aqui e tá pronto, a mesma técnica, tá, gente? E lembrando, guarde aí os retalhinhos numa caixinha, no saquinho, para você fazer detalhes aí. Ou pode fazer pecinhas pequenininho, um coraçãozinho, pregar nesse pregadorzinho menorzinho e fechar em uma embalagem, colocar um mimo aí para suas clientes, tá? E olha só, gente, que eu falei que não precisa ser só de Páscoa. Como o morango tá em alta, olha só esse moranguinho que eu fiz aqui. Que gracinha, gente, que ficou para colocar ali na geladeira. Pode fazer melancia, pode fazer laranjinha, limãozinho, pode fazer cenourinha também. Vai ficar lindo, eu quero fazer uma cenourinha. E também, gente, se não quiser usar o pregador aqui, fazer um iminha de geladeira, faz só com papelão. Cola aqui um iminha de geladeira. Pode vender aí um saquinho cheio de frutinhas e vender por um precinho bem bacana usando quase nada de material, gente. Pode vender aí, ó, aqui, ó, peguei aqui os imã, tá vendo? Esses iminha, tem na descrição do vídeo, aí pra vocês que quiser comprar, acho que vem uns 50, depende aí, então acho que vem até 100 se você quiser um pacotinho maior, e você pode estar fazendo aí casinha, frutinha, colocando aí no saquinho e vendendo aí de 3 em 3, de 6. Então dá para usar essa técnica aqui que eu ensinei para vocês, ó, baratíssima e fazer dinheiro, tá, gente? Usando retalhos, rolinho de papel que a gente joga no lixo. Então é uma ótima ideia para vocês fazerem aí e faturarem usando pouquíssimas coisas. Então, gente, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o joinha, compartilha muito, muito, muito para chegar mais gente aqui para ajudar nosso canal. E também, não esquece, gente, de me ajudar hypando o vídeo aí, isso é muito importante, tá? Muito obrigada pela companhia de vocês, espero que tenham gostado dessa aula. Usam aí, abusem da criatividade de vocês fazendo peças lindas usando isso aqui. E muito obrigado vocês que postam e me marcam, compartilham aí, né, as peças que vocês fazem usando aqui as ideias do nosso ateliê Paninho de Amor.